O que você está fazendo diferente? Silêncio total. Muitas vezes a gente espera com que as pessoas mudem, o tempo resolva, que elas, os outros, tenham insights sozinhas sobre aquilo que te incomoda e resolvam a situação para você. Mas o que você mesma está fazendo diferente? Antes de entender o que é autorresponsabilidade, eu mesma tinha uma certa mania que hoje eu considero muito feia de esperar exatamente isso. Eu tenho algumas ideias diferentes assim da minha família, tinha discordâncias, né, com namorados ou amigos, e muitas vezes me via esperando que elas mesmas se dessem conta sozinha daquilo que precisava ser mudado e que isso ia mudar a minha vida. Na minha cabeça, eu tinha que meus pais tinham muitas discordâncias sobre situações do mundo comigo, discordâncias comigo, e eu ficava muito brava com isso, né? Que eles não conseguiam pensar como eu e que isso fazia com que eles quisessem me controlar de alguma forma. Mas, na verdade, eu mesma não fazia nada para mudar isso, porque quando tentava mudar, me via paralisada, com muito medo, às vezes com raiva, e agia da mesma forma o tempo inteiro. E foi refletindo muito sobre isso, sobre as situações que aconteciam de ruim comigo, que eu também fui me tocando que a autorresponsabilidade precisa acontecer até nesses momentos, até nas situações que eu acredito que as outras pessoas me fizeram mal e que eu me queixo. Reclamava, né, dessas situações, mas não conseguia fazer diferente justamente porque ainda não tinha ideia do conceito de autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente até tem noção de que precisa sim mudar alguma coisa, mas diante de uma emoção isso fica tão difícil que você não consegue entender aquilo que está sob seu controle e que você pode sim fazer diferente, né? Às vezes a gente cai muito numa situação de reclamar, de se sentir injustiçado, se sentir uma grande vítima, mas não age diante disso. Quando a gente pensa em autorresponsabilidade, muitas vezes isso pode soar como uma culpa, um excesso de responsabilidade, um peso. Justamente por ter essa palavra, né? Responsabilidade. Mas não se trata nada disso, não significa de colocar a culpa em você mesmo, não significa pensar que você é o grande responsável por tudo que te acontece. A reflexão sobre isso é essencial e com certeza favorece o amadurecimento emocional de qualquer pessoa. Não se trata de se culpar por aquilo que deu errado, de ignorar que o ambiente influencia e até que existem pessoas que realmente vão te sacanear. Não é sobre isso, mas é entender que alguma coisa você pode fazer diante disso. Ao invés de se perguntar de quem é a culpa, é importante que a gente se pergunte aonde é que eu consigo agir nessa situação, o que está dentro da minha esfera de controle nessa circunstância. É reconhecer que mesmo quando algo ruim te acontece, existe alguma coisa que está dentro do seu controle, né? Pelo menos a forma como você vai reagir está muito mais dentro do seu controle e não ficar só reclamando e se lamentando por aí. Mas é entender que, mesmo quando existem situações ruins acontecendo, alguma coisa está dentro da sua possibilidade de escolha. Por exemplo, muitas vezes a gente está dentro de relacionamentos não muito interessantes, a gente está, por exemplo, se relacionando afetivamente com uma pessoa que te ignora, que te trata mal, que faz você se sentir mal. Mas, por exemplo, permitir com que essa pessoa esteja dentro da sua vida está, sim, sob o seu controle. E foi refletindo sobre isso, né, que eu comecei a entender qual era a minha parte dentro das demandas que eu me queixava. E isso, confesso que bateu meio pesado, mas eu diria que foi o maior aprendizado que eu tive na terapia. Sim, psicólogos também fazem terapia, eu já ganhei alta da minha. Muitas vezes, quando a gente para refletir sobre isso, pode até causar alguma irritação. É normal, é esperado, porque a gente acha que as outras pessoas não podem fazer aquilo, elas não podem nos tratar de forma XYZ. Muitas vezes não podem, realmente, mas a gente precisa entender o que. Claro, o comportamento do outro não está sob o seu controle, mas o seu está. Admitir certas coisas em voz alta dói muito, é muito difícil, mas por isso que a gente precisa refletir sobre essa situação. É claro que isso não vai mudar de um dia para o outro, né? Não é só tendo ideias sobre aquilo que você se queixa que automaticamente isso muda. É muito difícil. Eu mesma fiquei anos
tentando mudar situações da minha vida. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de desagradar meus pais, pensar que eles poderiam ficar frustrados com as minhas opiniões diferentes. Em relacionamentos, tinha muita dificuldade de colocar limites, mas foi entendendo tudo isso que eu sim comecei a agir com mais autorresponsabilidade, de agir nas minhas dificuldades. Porque como eu esperaria que os meus pais lidassem melhor com aquilo que eu achava que era uma discordância entre a gente, se eu mesma não incluía eles dentro desses pensamentos diferentes? Como eu esperava que eles fossem agir de uma maneira tranquila sempre que eu discordasse deles. E também é interessante que a gente pense que as outras pessoas também têm as próprias dificuldades, as próprias crenças, as próprias emoções. E muitas vezes a gente vai ter que ser consciente disso também, que nem sempre a gente vai concordar, nem sempre a gente vai agir da mesma forma, ou as outras pessoas vão agir da forma como a gente espera, justamente porque as pessoas têm valores diferentes. E aí é válido refletir sobre isso. Tá tudo bem, não tem problema, a gente pode discordar e continuar se amando. Eu, inclusive, era uma dessas crenças, eu achava que discordar dos meus pais, frustrá-los, deixar eles chateados, faziam com que eu me tornava uma pessoa pior, uma filha ruim, e que eles iriam me amar menos sobre isso. Abrindo o coração aqui para vocês agora. Mas com o tempo eu fui percebendo que quando eu ficava tão preocupada com essa situação, eu acabava afastando demais eles, porque a primeiro momento eles não tinham a reação que eu esperava ou não concordavam comigo do jeito que eu queria e eu ficava extremamente frustrada, me sentindo controlada e injustiçada. Porém, foi entendendo que tá tudo bem termos crenças diferentes, termos valores diferentes, que eu não os amo menos por conta disso, e o contrário também é verdadeiro. E foi a partir daí que eu fui entendendo que eu precisava agir diferente, por exemplo, incluí-los mais dentro da minha vida para que eles conseguissem entender também essas diferenças e também muitas vezes acolher as dificuldades deles, né? São pessoas também que têm sentimentos, desejos e sonhos como eu. Foi a partir disso, de entender que eu poderia sim fazer alguma coisa diferente para me aproximar daquilo que eu objetivava, que as coisas foram ficando mais leves, eu conseguia incluir eles mais dentro das minhas inquietações, dentro das minhas dificuldades e também traçar mais uma relação de parceria, ao invés de ficar essa certa guerra fria dos momentos de discordância. Se você está esperando algo mudar por fora para que você mude por dentro, eu entendo, também já agi assim, faz parte. Às vezes a culpa faz com que a gente haja de uma certa maneira. Muitas vezes o ambiente nos culpa e a gente absorve muito isso também. E se o ambiente te culpa excessivamente, talvez aí você não precise se mexer. Mas o que eu aprendi com essas reflexões sobre autorresponsabilidade foi que, quando eu terceirizava demais o poder das minhas escolhas, eu me revoltava justamente porque me sentir controlada, me sentir dependente, me sentir cessada da minha liberdade é algo que me deixa aterrorizada, porque são os meus maiores valores. Autonomia e liberdade é uma coisa que é extremamente cara para mim. E quando eu terceirizava também a mudança, isso fazia com que eu me sentia revoltada justamente por isso. Eu esperava que o outro mudasse para que eu tivesse algum benefício. E aí eu também terceirizava o meu poder de escolha. E o preço disso é ficar esperando num lugar que você não quer estar. A pergunta que fica para quem quiser levar é: em que área você está negligenciando a sua mudança, a sua autorresponsabilidade? Em que área da sua vida você está esperando alguém mudar no seu lugar? Bom, se esse tema te tocou de alguma maneira, me conta nos comentários, deixa seu joinha que eu vou adorar saber. Um beijo!